vamos com alegria os corações ouvir com todo respeito e carinho o nosso Pedro Luiz Mário. Acertei que era o Gilson. Eu tinha 50% de chance. Me dei bem. Quem ganha na loteria, assim também. Vocês sabem que eu vim aqui, quando eles me convidaram para falar na segunda-feira, eu aceitei para ouvir o coral. Me falaram que vocês eram maravilhosos. Eu acabei ouvindo meia música. Eu sei. Então é uma alegria estar de volta aqui na casa de Eurípides, né? Estivemos já aqui 2 vezes juntos e é uma oportunidade imensa. Eu sei que é difícil se deslocar no Rio de Janeiro em dias chuvosos, mas eu fico muito satisfeito de ver tantos corações e faces amigas que são rendidas ao Senhor, né? Então, o tema que foi proposto para a noite é amai-vos uns aos outros, ou amar, né, ao próximo como a si mesmo. Na quinta-feira, eu não sei por que escolheram esse tema, mas na quinta-feira que eu falei sobre amor ao inimigo. Tudo bem, agora a gente vai falar sobre o amor ao próximo de uma maneira geral, mas dentro de uma perspectiva de que esse amor ele é compreendido na medida em que nós amamos a nós mesmos. O Gil estava falando da pretensão de Jesus em relação ao amor ao inimigo. Ele disse que era talvez não sentir raiva do inimigo. Amar o inimigo é amar mesmo o inimigo, não é não sentir raiva. É? Não sentir raiva é não sentir raiva. Olha para essa cadeira aí, vazia. Vocês estão com raiva dela? Não? É isso? Não, não é isso. Então, amar o inimigo não é deixar de sentir raiva dele. Amar é amar. Existem 5 emoções básicas no ser humano. Guardem isso. Tem uma maneira da gente guardar. Em neuropsiquiatria a gente guarda assim, olha. Tem alguma marca aqui? Não? Não? Quais são as 5 emoções básicas do ser humano? Medo. Medo. Amor. Raiva, falaram aí. Amor. Amor. Qualquer Amor é mais do que... Amor não é uma emoção, amor é um sentimento. É uma coisa que a gente tem que definir um pouquinho melhor. Isso, obrigado. Tá? Então vou colocar aqui os pródromos disso que nós vamos chamar no futuro de amor. Mas é apego afetivo. Emmanuel, ele diz que a tigresa lambendo a sua prole, seus tigrezinhos, ela está ensaiando os primeiros passos do amor. Logo depois a tigresa abandona os filhotes, na verdade, aos cuidados de si mesmo. Assim que ele é desmamado, ele tem capacidade de sobreviver sozinho, caçar junto com o bando. Então a relação de pai e mãe só continua no filme O Rei Leão, porque até lá não, porque esses laços vão sendo bastante elastecidos e se perdem. Tanto é que eventualmente há relações incestuosas entre eles, entre irmãos, entre filho e mãe. Isso acontece entre os animais. Na nossa espécie isso já é algo, vai desenvolver no mínimo um complexo de Elétron, um complexo de Édipo. Então apego afetivo. E o T é de quê? Tristeza. Tristeza é uma emoção. E isso aqui? Alegria. Alegria. Imagine quantas cores básicas nós temos. 3. Não, cores básicas. 7. 3. Ah, eu falei 3, você falou aqui. 3, eu não ouvi. Quer me derrubar? Me perdoe. 3 cores básicas. Quais são as cores básicas? Vermelho, Azul e verde. Azul e amarelo. Verde é azul. Esse eu aprendi quando eu estava desse tamanho.
conheci minha mãe e botou lá, mistura essa com essa. Na verdade, se eu tiver o azul, o amarelo e o vermelho, eu tenho todas as cores. Tanto é que a televisão é feita com essas três cores. As cores da tela do computador, mais de 1.600 cores, 3.000, milhões de cores, são feitas a partir de três cores e tons. As nossas emoções, elas se misturam num degradê. Você pode ter medo e apego ao mesmo tempo. Um apego afetivo misturado com medo. Você, né, é apegado a uma pessoa, sente afeto por ela, vamos chamar isso de amor a priori, né, por um tempo, mas você tem medo de perder essa pessoa. E se aproxima um rapaz bonitão, né, do seu amor, o que você sente? Né? Aonde? Cadê? Raiva. E se você acha que ela está dando mole, além da raiva você vai sentir o quê? Tristeza. E a alegria que você tinha de estar passeando com ela no shopping? Acabou. Você veja que você pode misturar suas emoções. As emoções são só emoções. Então sentir raiva, Deus, não tem problema nenhum, porque faz parte da nossa espécie. A nossa espécie é uma espécie muito territorial, beligerante. Os hominídeos, de onde nós surgimos, do mesmo tronco, era uma espécie bastante agressiva e bastante territorial. Por uma questão de sobrevivência, nós fomos moldados assim. Então, o nosso cérebro ele está pronto para sentir raiva. E quando nós sentimos raiva? Normalmente. Quando é que a gente sente raiva? Contrariado. Quando contrariado. Mas isso é a raiva dos tempos modernos, né? Essa contrariedade, essa frustração que surge em nós como raiva, ela vem de que situação? De que tipo de contrariedade? Medo. Pode ser medo, sentimento de perda, de tristeza, alguma coisa que nos ameace a unidade biológica, a minha existência. Então você já vê, se você se aproximar da prole de alguns animais, como a fêmea e o macho vão reagir diante da sua proximidade, da cria deles. Como é que eles fazem? Eles se arrepiam, mostram os dentes, eles começam a sentir raiva. Não é verdade? Então, quando um leão ataca uma zebra, ele tem que sentir o quê? Raiva. Imagina, um leão totalmente zen, né? Olhando a zebra, pastando, né? Ele vai sentar, né, e cantar, e a zebra vai embora. Ele vai se tornar vegetariano como a zebra. Ele não vai atacar, agredir. Por isso que os animais carnívoros, eles têm muito mais agressividade que os animais herbívoros, porque sem essa agressividade, sem essa raiva, eles não partem para ação. Mas se um animal, mesmo um herbívoro, for acuado, o que ele vai sentir? Medo. Raiva? Medo. E o medo vai gerar raiva, porque ele vai ter que se defender adequadamente. Então a raiva é uma emoção que surge mesmo nos animais, e nós também temos, como um resultado, uma expressão da nossa insegurança, da nossa necessidade de sobrevivência, de manter a nossa prole, de garantir o nosso alimento. Se alguém chega no alimento de um cachorro, como é que ele reage? Pois não. Se alguém entra na fila, na sua frente, lá no restaurante, entendeu? Você vai sentir raiva também. Você vai ter algum apego afetivo, entendeu? Pela pessoa. Essa é a grande questão, né? Então, amar o inimigo não é deixar de sentir raiva por ele, simplesmente. Eventualmente nós sentimos raiva. O sujeito vem, nos prejudica de várias formas, e a raiva surge. Mas a raiva não anula o amor. Por quê? Porque as emoções, elas podem coexistir. Acreditem nisso, né? Jesus era muito sério, muito severo com os fariseus. E quando ele expulsou os vendilhões do templo, nós poderíamos dizer que Jesus sentiu o quê? Raiva, ira. Não existe a expressão a ira de Deus? Né?
não é como a gente pensa, não é como a gente vê, porque eles não ficam frustrados. Mas essa energia que ele mobilizou para expulsar os vendilhões do templo, não foi assim: por favor, você dê licença, vamos sair daqui do templo, porque não funciona. Você tem que ter uma energia, uma emoção. Aí a palavra emoção significa aquilo que nos move para onde? Para fora. Tá certo? Então, a emoção normalmente é o que nos arrebata, aquilo que nos faz fazer alguma coisa, que nos movimenta para algo. Então, das emoções, se eu sinto raiva continuamente de alguém ou de alguma situação, essa emoção que vai se repetindo, ela vai se transformando naquilo que Antônio Damasio, um grande neurologista português, acreditem, em português, ele é mais do que o Oliver Sacks. O Antônio Damasio é o neurologista que mais recebe verbas no mundo hoje para investigar o cérebro. E o Antônio Damasio, ele é especializado no lobo frontal. E ele tem um construto, um modelo muito interessante, onde ele mostra que o sentimento, ele é a emoção constituída. Então, se você sente raiva continuamente de alguém, qual é a tendência? A você desenvolver um sentimento de ódio por aquela coisa, aquele objeto ou aquela pessoa. Tudo bem? Então, o ódio é um sentimento. E o amor? O amor é o desenvolvimento de um complexo de emoções que nos ligam às pessoas. Por exemplo, se você sente que biologicamente você vai ter mais resultado ao lado de uma determinada pessoa, você desenvolve um apego afetivo por ela. E da relação íntima de proteção a esse indivíduo, das alegrias que surgem no contato cotidiano, do relacionamento que vai sendo construído com essa pessoa, você começa a constituir um sentimento de amor. Existem pessoas que desenvolvem tanto essa capacidade de afinidade, de se afinar com o outro, de perceber o outro em si mesmo, que elas facilmente constituem um sentimento de amor a partir de emoções básicas por qualquer ser humano. Então, se ela vê algum ser humano sofrendo, qual é a emoção básica que ela vai sentir? Tristeza. E dessa emoção de tristeza, ela vai sentir o que por ele? Ela não vai se afastar do indivíduo, ao contrário, ela vai ter compaixão. Então ela vai desenvolver um sentimento de amor por perceber o estado de sofrimento daquele indivíduo. Quando ela percebe uma outra pessoa com raiva, qual é o sentimento, qual é a emoção que ela sente por ele? A emoção básica que domina as pessoas que amam é o quê? É o apego afetivo. Elas tendem a se vincular rapidamente. Se vocês dosarem no sangue, as pessoas que amam com facilidade, elas têm um nível de ocitocina muito mais elevado no sangue do que as pessoas que não amam. É um hormônio, é um neurotransmissor que nós temos no cérebro. Então, existem animais que são poligâmicos. O nível de ocitocina no sangue deles é muito baixo. Existem animais que são monogâmicos, que se vinculam afetivamente. Eles têm um nível de ocitocina muito maior. Isso foi provado nos Estados Unidos, uma experiência com os ratos. Tem o rato da pradaria e o rato das montanhas. O rato da pradaria é poligâmico e o rato da montanha é monogâmico. Então eles perceberam essa diferença. Aí eles pegaram o rato poligâmico da pradaria, injetaram ocitocina nele e apresentaram para uma fêmea. Adivinha o que aconteceu? Ele ficou apaixonadíssimo, fiel, e nunca mais largou a ratinha. Ficou fiel. Se vocês pegarem, foi fiel. Então, os pelicanos, os esquilos, eles são monogâmicos. Se vocês forem dosar a ocitocina neles, é algo. Portanto, no próximo encontro de vocês, levem ocitocina. O nível de ocitocina no homem, qual é? Como as mães, a ocitocina na mulher serve para quê? No homem, qual é o nível do homem? É baixo. Por quê? A mulher tem muita ocitocina, porque ela, quando engravida, ela precisa da ocitocina para fazer com que a glândula mamária
possa ejetar o leite. Tudo bem? A prolactina faz o leite. E a ocitocina? Quando a mãe olha para o bebê, a ocitocina age e as fibras musculares se contraem e o leite transborda do peito. E o útero volta ao tamanho natural dele mais rapidamente. Por isso que as mulheres que amamentam, elas conseguem reduzir o útero muito mais rapidamente. Além de não terem muito menos, a probabilidade de elas desenvolverem câncer também é menor. Mas vejam, a mulher eleva os níveis de ocitocina durante a gravidez. Isso faz com que ela se sinta vinculada, ligada ao bebê desde a gravidez. Então a mãe desde que sabe o diagnóstico. E o pai? Só quando olha o garoto na maternidade e descobre que ele é a cara dele. Entendeu? Que a natureza é tão esperta, né? Porque a ocitocina no homem não acontece. Muito pelo contrário, a mulher vai perdendo a forma dela, o homem tende a se afastar. O que ocorre? Quando o bebê nasce, ele olha para a face do bebê, aí ele começa a ter picos de ocitocina. Como a mãe sempre sabe que é a mãe e o pai nunca sabe se é o pai, a mãe pode até não saber quem é o pai, mas ela sabe que ela é a mãe, concorda comigo? Agora o pai não sabe necessariamente se ele é o pai. Daí todo um complexo de comportamentos que regulam a sexualidade humana. Mas o que a natureza fez para aumentar a aderência do macho ou do pai para manter a prole, adivinha, na nossa espécie? Nós temos atributos cognitivos. Nós olhamos para o bebê, a gente conhece o nosso rosto no espelho assim, poxa, é a cara do pai. Imagina o pai de vocês dois. Duplamente a cara do pai, aumentou o nível de certeza dele, a ocitocina dele foi lá para cima. Isso vincula mais e faz com que ele cuide dos bebês, entendeu? Isso vocês viram. Existe uma tradução amorosa, é uma tradução neuroquímica do próprio amor. Não é da cara dele? Eu conheço um caso médico, né, que nasceu o primeiro bebê branquinho, o segundo nasceu pretinho. Eram gêmeos. Mas a mulher ovulou com 2 ovócitos. Ela tinha transado com o marido e depois com o namorado, entendeu? Aí nasceu o filho de um e o filho do outro. Olha que beleza. Isso é a fraternidade universal. É aí que a gente começa a aprender a amar o inimigo. Imagina a situação. Criar o inimigo também, né? Oi? E criar o inimigo ali. E criar. Gandhi tem uma situação muito grave que ele viveu, porque depois que a Índia conseguiu se libertar do jugo inglês, do jugo militar e político inglês, né, aqueles hóspedes indesejados, né, pela maneira como eles chegaram na casa dos indianos, foram embora, a Índia entrou em ebulição. Por quê? A Índia foi invadida pelos mongóis, os muçulmanos, e havia um conflito mascarado entre os hindus e os muçulmanos, porque eles tinham um objetivo em comum, que era a libertação da Índia. Quando os ingleses foram embora, aí as chagas, as feridas foram expostas. E a Índia entrou numa guerra civil. Por quê? Os muçulmanos queriam um território só para eles e dividir a Índia. Eles conseguiram o Paquistão. Finalmente eles conseguiram o Paquistão. Mas até o Paquistão foi feito, e então grandes quantidades de pessoas tiveram que migrar para o norte, e hindus que viviam no território que se tornou o Paquistão tiveram de descer, migrar. Pessoas deixaram lares e fortunas e foram obrigadas. Então isso gerou muito problema. E uma guerra civil na Índia. Então, eles começaram a se engalfinhar. Eles que não tinham matado ninguém, eles começaram a matar uns aos outros lá. Aí Gandhi fez um jejum, que ele quase perdeu o corpo por isso. Por quê? Ele amava os indianos como amava os muçulmanos. E ele entrou em jejum. Ele não tinha como deter a violência. Ele, aquele homem magrinho e pequeno, então ele usou a força do amor. Ele se lembrou de Jesus, que disse que os dessa espécie só saem com
muita oração e jejum. Gandhi entrou em jejum e oração, e assim ele permaneceu por quase 60 dias. Ele quase desencarnou. Mas quando a Índia inteira percebeu que ele não ia abandonar o jejum enquanto não cessassem as hostilidades, então os muçulmanos que queriam que Gandhi vivesse, que eram rendidos a ele, o amavam, assim como os hindus, eles pararam as agressões. E um homem foi falar com Gandhi. Ele disse que esse homem era um hindu. Ele estava com muito remorso, um sentimento de culpa muito grande. E ele segredou para Gandhi. Ele falou assim: olha, eu peguei uma criança muçulmana pelos pés, eu a girei várias vezes no ar e joguei a cabeça dela contra uma pilastra, explodi a cabeça dela. E essa cena não me sai da cabeça. E eu sei que eu estou irremediavelmente condenado às religiões das sombras. Os hindus sabem o que acontece. Que seria, ele usou uma expressão típica da Índia. Aí Gandhi falou assim para ele: não, filho, a salvação para você. Aí ele, rendido, prostrado diante de Gandhi, ele perguntou: mas como eu posso ser absolvido de um crime tão terrível quanto esse? Uma criança inocente que eu destruí a vida. Aí Gandhi: é simples, sempre a solução para tudo. O amor é sempre a solução para qualquer problema na sua vida. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar uma criança hindu que ficou órfã porque os muçulmanos mataram os seus pais, e você, que é hindu, vai criar essa criança hindu como uma muçulmana. Você vai iniciá-lo em todos os ritos muçulmanos, você vai ensiná-lo a amar a Allah, você vai frequentar os templos muçulmanos, você vai amar essa criança hindu, criando-a como um muçulmano, já que você tirou a vida de um muçulmano, e já que essa criança hindu teve os seus pais mortos por muçulmanos. Então você matou a criança por um ódio religioso. Porque o fato de uma pessoa ser religiosa não significa que ela seja espiritualizada. Ser espiritual é completamente diferente de você ser religioso. Ser religioso, na acepção comum do termo, é você pertencer a uma religião. É você assumir o rótulo de alguma denominação. Eu sou espírita, eu sou umbandista, eu sou candomblessista, sou protestante da igreja tal, sou católico, sou budista da escola Theravada, entendeu? Isso é ser religioso. Mas ser espiritual é você ter a vivência íntima desse amor. Jesus, ele nos ensina não uma conduta ética. O cristianismo, aquilo que Jesus ensina, ele não ensina a nós a nos comportarmos bem. O cristianismo não é uma religião ou uma espiritualidade ética. Ele é uma religiosidade mística. Ele nos apresenta a mística, a transcendência do amor. Por quê? Quando uma pessoa má faz o bem para ela é o quê? É um objeto. Então, qualquer pessoa pode fazer o bem, mesmo uma pessoa má. Mas uma pessoa que é boa, ela só faz o bem. Porque quando você faz o bem e é ignorante, é egoísta, esse bem se trata só de um objeto. E fazer o bem não produz o sujeito. O sujeito já é em si o que ele é. Então, quando um homem compreende o que é o amor, ele age por si mesmo. É o sujeito nele que está agindo. Então, quando um homem é bom, o único objeto que pode nascer das mãos dele é o quê? É o bem. Não há possibilidade de ser diferente. Então, no início das instruções para um homem caminhar na luz, ele precisa desenvolver uma ética. Como ele não compreende isso, nós dizemos para esse indivíduo: não roube, não furte, não mate, não agrida, você não adultere, não faça isso, não faça aquilo outro. Mas isso é o quê? Isso é básico demais. Isso é só para posicionar a mente do indivíduo em relação àquilo que ele deve buscar na existência,
que é a sua própria essência. Então o cristianismo não é uma religião, né, de bom comportamento. O cristianismo, o pensamento de Jesus é para nos levar à liberação, à libertação de nós mesmos, do egoísmo, daquilo que nós não somos. O que nós não somos? Nós não somos uma colcha de retalho de emoções que nos arrebatam, que nos fazem reagir às coisas. Se alguém me agrada, eu estou bem, eu gosto da pessoa. Se alguém não me agrada, eu estou mal e detesto aquele indivíduo e me afasto dele. Mas eu aprendi, aí eu me contenho e eu aumento o conflito em mim. Por quê? Porque eu ouvi dizer: não, se te obrigarem a andar 1000, ande mais 1000. Se te tomarem a túnica, dê a capa. Se te derem uma face, ofereça outra. Isso para mim é só o quê? Uma ideia na cabeça. Não é uma vivência, não é uma realização. Eu não realizei isso. Isso não é real em mim. Portanto, isso só pode ser o quê? Um comportamento forçado na minha consciência. Logo, eu tenho que aprender a entender o que Jesus tem a me oferecer. Ele nos oferece, quando ele diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, o que ele está oferecendo? Um conhecimento sobre nós mesmos. Se a única possibilidade que eu tenho de amar o próximo é através de mim mesmo, porque eu amo o próximo amando a mim mesmo. Ame ao teu próximo como a si mesmo, ou a ti mesmo. Quem é esse si mesmo? Quem é esse ti mesmo? Essa pergunta se torna absolutamente fundamental. Porque se eu não souber quem sou eu verdadeiramente, como eu vou poder amar o meu próximo? Aí vem a questão: quem sou eu? Eu sou o Luiz Mário? Eu sou esse corpo? Eu sou esse nome? Com toda a biografia que me trouxe até aqui? É isso que eu sou. Então, amar ao próximo, a mim mesmo, eu me amo. Eu gosto de mim. De manhã eu faço a barra, tomo banho. O que significa isso? Que eu gosto de mim? É isso? Eu me adoro. Quer dizer, eu faço uma reverência a mim. Eu me provo, eu pego o espelho e me amo todo dia assim: eu sou maravilhoso, sou maravilhoso. Isso é ótimo. Nós devemos ter essa conduta. Mas você saber o seguinte: que você não é esse corpo. Você não é as suas emoções, você não é os seus pensamentos. Porque se você estiver identificado com a sua mente, todos os defeitos da sua mente são quem? São você. Se eu sou uma pessoa que sente muita raiva, e eu estou identificado com essa mente que sente raiva, logo quem é raivoso? Eu. Quem sente raiva? É a mente ou eu? Quem sente raiva? Você. Eu ou a mente? Então eu vou colocar a coisa de uma outra maneira. Vocês são um pensamento sobre o eu ou vocês são o eu que pensa? É o eu que pensa. É o que vocês pensam. Vocês não são o eu que pensa. É claro que não. Quem disse para vocês que vocês são o eu que pensa? Foi Cartésio? Foi o Descartes? Penso, logo existo. O cogito cartesiano, cogito ergo sum, ele não se referia ao seu corpo. Ele estava se referindo ao quê? A quê? Eu penso, logo eu sei sobre a minha existência. Eu sei que eu existo porque eu penso. Porque se eu não pensasse, eu não saberia sobre a minha existência. Então um cachorro sabe sobre a sua própria existência? Você já viu um cachorro filósofo? Não. Cachorro iluminado, santificado. Muito embora alguns animais sejam superiores aos seres humanos, Humberto de Campos conta essa história, que vem almas luminosas, gloriosas, de mundos perfeitos, visitar um mundo de provas e expiações. Eles chegam aqui e começam a fazer observações. Eles descobrem um animal malévolo que agride, mata o outro, come o outro, usa tudo do outro,
E o outro sempre pacífico, sereno, tranquilo, não reclama, aceita as coisas como elas são. Então, aí eles voltam para o planeta deles. Quando eles chegam lá, eles pedem: descreva-me os habitantes mais avançados desse mundo. Eles são maravilhosos. Eles sofrem toda sorte de misérias, de torturas, são devorados, mas eles nunca reclamam. Como eles são? Eles têm 2 chifrinhos assim, uma cauda, eles andam em 4 patas. Mas como eles são chamados nesse planeta? De vaca. Vaca. Mas quem são os outros deuses, os outros animais, os outros seres demoníacos que os atormentam? Eles dizem que são os homens. Entendeu? Então tem animais superiores a nós. Mas não é essa a questão. O fato é que uma vaca não sabe sobre a sua própria existência. Ela nem sabe que vai morrer. A verdade é essa, que não nos dá o direito de comê-la, nem de matá-la, porque nós sabemos. Então o dinheiro ali em cima da mesa. Ninguém está vendo. E aí? Ninguém vai saber. Você sabe. Mas eu sei. Isso faz a diferença. Então eu sei sobre o outro, eu sei o que eu faço. E isso faz toda a diferença. Então vocês acham que vocês são o quê? Um eu que pensa. Quando vocês nasceram, vocês tinham eu? Tinha ego? Alguém nasceu com ego? Prontinho? Deram um nome para o seu corpo. Não é essa a verdade? Gilson e Gilberto e Gilson. Agora eu confundi. Quem estava do meu lado? Gilberto. Quem sabe se a mãe deles não confundiu no berço, e passou a chamar um do outro? Vocês vão morrer com esse conflito. Vocês nunca vão saber quem realmente foi chamado. Pode ter acontecido? A mãe colocou num berço e no outro. Aí o pai chegou lá e viu assim. Mas esse foi lá, mas ele fechou. Aí trocou o lençol, aí trocou sem querer, porque os dois estavam de azul, de azul. Cera que marcava. Estragou tudo. Mas poderia ter acontecido, não poderia? A gente nunca sabe verdadeiramente quem é, então eu estou desculpado. Tá bem? Então, olha só. Vocês não tinham ego quando nasceram. Vocês formaram ego. Formaram uma ideia de que vocês são vocês mesmos. Como vocês estão condicionados a pensar que vocês são o corpo e a mente com todo o seu cortejo de ideias, emoções e desejos, vocês estão identificados com isso. Logo, quando alguém morre, por que ela morre? Quem morreu? Fulano de tal, mas em verdade não aconteceu nada disso. Quem morreu? O corpo do fulano. Quando o Gilson e o Gilberto fazem aniversário, quem faz aniversário? O corpo deles. Porque eles são seres eternos, imortais. Tudo bem? São imortais. O corpo dela, amanhã eles vestem outro corpo. Não tem problema, eles vão ganhar outro nome. Mesmo que sejam gêmeos. Mas o que vai acontecer? Eles terão outro nome, outro corpo e formarão uma outra personalidade. Mas eles continuarão quem? A centelha divina, o Espírito eterno que os anima, que anima esses corpos. Logo, eu não sou o corpo, eu não sou os meus desejos, eu não sou essa ira. Quando existe ira, quem está sentindo ira? Cérebro, a mente está sentindo. Se você estiver observando isso com clareza, o que acontece com a sua raiva? Ela desaparece, ela vai embora. Agora, se você está identificado com o seu corpo e fulano não poderia ter se comportado daquela forma com você, ele não te deu respeito, não respeitou você, falou aquela palavra grosseira, não foi injusto com você, ou você pelo menos interpretou dessa maneira, ele foi injusto com quem? Com seu corpo, seu complexo corpo-mente, ou foi com seu ser, que é imortal, que transcende a tudo isso? Que hoje isso tem um valor e amanhã não tem valor nenhum. Ele foi injusto com quem? Com seu complexo corpo-mente. Como você está identificado com isso, com esse complexo corpo-mente, quando surge aí o sentimento de que eu fui ofendido, quem? Então nasceu a figura de quem? Do ofensor. Nasceu a figura da ofensa.
Porque existe quem? Alguém que foi ofendido. Se eu não for ofendido, existe o ofensor? Nem ofensa. Não. Existe a ofensa? Também não. Então você não simplesmente não sente raiva do indivíduo, você ama o próximo como a si mesmo, seja ele amigo, neutro ou inimigo seu. Porque quando você olha para o seu próximo, você vê que ele não é uma pessoa distante de você, ele não é uma pessoa separada de você, ele não é uma pessoa diferente de você. Porque quando você olha para o seu próximo, ele é próximo porque ele é igual a você, ele é feito da mesma essência que você é. Quando você olha para o outro, você vê o que? O espírito imortal que existe ali, e não um espírito identificado com o corpo, com a mente, com uma série de emoções e desejos que age contrariamente aos seus interesses. Então você é capaz de amar, e você ama como você ama a si mesmo. Por quê? Porque você descobre que esse ser que você é verdadeiramente, ele é o quê? Qual é a natureza dele? A natureza dele é o próprio amor. Então o sujeito que você é o próprio amor. Logo nós podemos chegar a uma brilhante conclusão: quando nós não amamos, nós não sabemos quem nós somos. Quando você ama, você está muito mais próximo de compreender quem você é. Poderia até inverter a proposição. Quando você compreende quem você é, você descobre que você é o amor. E qual é a natureza do amor? Senão doar-se, amar-se. Então você ama o próximo como a si mesmo. Na pergunta 887 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta o que Jesus queria dizer com isso: amar os inimigos. O Espírito da Verdade responde: não é você amar apaixonadamente o seu inimigo. É óbvio que não. Você vê seu inimigo cruzando a rua, você corre aceleradamente: fulano, que bom te ver aqui, vamos tomar um cafezinho, é isso? O Hermógenes, ele tem um pensamento ótimo, ele diz assim: você, qual é o seu nível de compreensão? Você deve amar o porco espinho, mas você não vai dormir com ele na cama, não vai dar certo, tudo bem? Então, a intimidade, dar associação a uma pessoa é diferente de associar-se a uma pessoa. A um inimigo nós damos associação para que elas descubram que nós a amamos e que nós não a vemos como inimigo, embora ele seja nosso inimigo, nós não vemos dessa maneira. Então nós podemos ensinar, mas nós não precisamos ser sócios dele, nós não precisamos nos associar a ele, porque ele é inimigo. Eu não vou para uma festa rave. Eu posso amar todas as pessoas que vão a uma festa rave, tomar êxtase, fumar maconha, cheirar cocaína, não tem problema nenhum, eu amo todos eles, mas eu não vou à festa rave, certo? Tudo bem? Por quê? Porque eu sei que isso destrói o meu cérebro. Isso inviabiliza ou dificulta muito a minha compreensão acerca da minha verdadeira natureza. Então eu não vou intoxicar o meu cérebro e impedir minha mente de ver com clareza se o meu objetivo é o conhecimento, se o meu objetivo é o autoconhecimento. Eu vou conservar o meu equipamento corporal para que ele possa me fornecer aquilo ao qual ele foi destinado, porque todos nós nos encarnamos. Nós nos encarnamos para evoluir. Evoluir significa o quê? Evoluir para onde? Onde vai dar isso? O que é a evolução? Evoluir, tudo bem. A barata parou de evoluir, ela é tão avançada, ela é tão perfeita, ela é feia. Se bem que entre as baratas elas não se sentem dessa maneira, mas é uma questão relativa, não é verdade? Mas elas avançaram tanto, elas adquiriram tanto equilíbrio em relação ao meio ambiente que elas pararam de se transformar. Esse é o problema, da gente achar que está tudo muito bom. Nós nos tornamos baratas espirituais. A gente deixa de progredir. Não está nada bom. Você tem que perseguir um objetivo. Os tubarões também. Eles atingiram um modus operandi na natureza que eles estão muito bem adaptados, então eles não avançam mais. Eles são há milhões de anos do mesmo jeito. Nós não, nossa espécie avançou muito. Avançou para onde?
avançou cognitivamente. A natureza investiu no cérebro, investiu na capacidade de conhecimento. Isso nos distingue dos animais. E nós podemos conhecer algo que os animais não podem conhecer. O que é? O que a gente pode conhecer? Deus. Deus. Os animais não podem, mas nós podemos. Logo, nós temos essa pequena vantagem que nos torna necessariamente protetores deles. Porque os mais amorosos e avançados protegem os menos avançados. Logo, nós temos que usar o nosso conhecimento, nosso equipamento para o autoconhecimento. Porque eu tenho que saber quem eu sou, o sujeito que eu sou. Porque se eu descobrir quem eu sou, eu posso amar verdadeiramente. E quando é que eu descubro quem eu sou? Quando a verdade me liberta. E que verdade é essa? Essa verdade fala da minha natureza. Qual é a minha natureza? A própria verdade. Do que o Espírito é feito? Saibam disso. Que nós somos? Nós somos a própria verdade. Nós somos o próprio amor. Nós somos a própria felicidade. Nós já somos isso. Isso não é uma coisa que acontece. Essas emoções, elas são retratos, elas são aparências da nossa consciência que pulsa em vários organismos e aparece de uma série de formas. Então, os seres mais avançados, os seres angelicais, eles expressam essencialmente o amor. O amor ao outro. Essa é a tônica, essa é a condição básica. Esses são os verdadeiros discípulos de Jesus. Por quê? Porque eles têm uma alegria, uma felicidade que não se extingue. Exatamente por serem felizes, eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, para que minha alegria seja em vós, para que a vossa alegria seja perfeita e ninguém possa tirá-la. Porque essa alegria, se ela é perfeita, você já é todo alegre. Você já viu uma pessoa feliz agredir alguém? Você já viu como uma pessoa feliz ama todo mundo? E como as pessoas infelizes, insatisfeitas, que sentem falta, necessidade das coisas, elas reclamam de soluções para a sua existência, precisam dos outros para preenchê-las e se tornam cobradoras dos outros para que elas se sintam bem. Elas não são felizes, eu preciso de alguém para me tornar feliz. Porque eu não descobri que eu já sou essa felicidade. Se eu não, então eu começo a procurar fora. Se eu não consigo ver que eu sou essa felicidade, eu começo a pensar assim, onde é que ela está? Ela está em algum lugar. Eu penso, eu existo e eu não sou feliz. Logo, eu tenho que procurar a felicidade. Só que qual é a experiência de todos nós que estamos aqui hoje? Nós encontramos várias coisas: dinheiro, fama, fortuna, sucesso, temos contato, conseguimos as pessoas que nós queremos, mas sempre falta alguma coisa. Ou aquelas coisas se transformam e nós voltamos a perdê-las. E isso me dá uma sensação de quê? De insatisfação, de desamor, de baixa autoestima. Eu me sinto um fracassado, eu acho que eu não sou capaz, que eu sou incompetente, que eu não sou nem amado por Deus. Não tem gente que se sente assim? Porque ela acha que Deus não está completando. Ele já te completou há muito tempo, porque você, em verdade, já nasceu perfeito. Nosso grande problema é que a gente não sabe isso. E toda essa trajetória de espiritualização, dessa descoberta que nós podemos amar o próximo como a nós mesmos, é uma descoberta sobre a nossa própria natureza. O amor não é uma coisa que a gente adquire, ele não é uma coisa, ele não é um objeto. O amor é o próprio sujeito, o amor sou eu sou o próprio amor. Então eu tenho que saber sobre o sujeito. Por isso Jesus indica que a possibilidade de amar o próximo está no conhecimento de mim mesmo. Se eu me conheço, eu posso amar perfeitamente. Por quê? Porque no amor ao próximo, aí sim surge a conduta, a ação do homem no mundo. Ela se derrama numa horizontalidade natural do agir. Por quê? O conhecimento profundo de que eu e o Pai somos um só. E mais, porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. Deus é um objeto na minha vida ou Ele é um sujeito? Ele é um sujeito. E eu fui feito à imagem e semelhança de quem? Portanto, se eu amo a Deus sobre todas as coisas,
Coisas são o quê? Objetos. Corpo é o quê? É sujeito ou é objeto? O que é um corpo? Essa mesa é o quê? Profissão, o título. Minha carteira lá de CRM é o quê? É um objeto. Tudo bem? Eu sou médico aqui? Não, eu sou médico quando eu estou consultando. O Sérgio é promotor aqui? Não, o Sérgio é promotor quando está no tribunal, quando ele está exercendo a profissão dela. Uma bailarina. Lá vai a bailarina, anda Botafogo. Ela ali é bailarina? Não, ali ela é um ser humano andando. Ela é bailarina quando? Quando ela está dançando. A dança, o balé e a bailarina são o quê? Inseparáveis. O sujeito que eu sou, que é o próprio amor, é inseparável. Todas as vezes que eu não amo, todas as vezes que eu ajo de forma egoísta, egocentrada, identificado, portanto, com uma falsa sensação de que eu sou um eu separado de todos vocês, eu estou agindo na ignorância. Eu não sei sobre mim mesmo. Eu não amo vocês. Agora, se eu descubro que vocês e eu somos um só, porque eu fui criado à imagem e semelhança dele, você, todos nós somos feitos da mesma essência, somos essencialmente o mesmo, somos um só. Se eu descubro essa minha relação com o sagrado, que é a mesma relação que eu tenho com as pessoas, com outras aparências do próprio Senhor no mundo, o que eu compreendo imediatamente? Que eu amo essas pessoas. Porque se Deus é amor e eu fui criado à imagem e semelhança dele, eu fui criado com que imagem? Com expressões do Senhor, com as imagens do amor. Logo, eu também sou amor e vocês também são amor. Então nós amamos o amor. Miserável, miserem, misen em grego é o quê? É odiar, é ter aversão. Tá? Miserável, o mísero, bem-aventurados, os misericordiosos, que tem um coração cheio de amor. Quem é mísero? Eros é o quê? É amor. Mísero é o indivíduo que odeia o amor. O cara pode ter muito dinheiro, mas se ele não ama, o que ele é? Miserável. O sujeito pode não ter dinheiro nenhum, mas se ele é egoístão, mesmo na sua pobreza, ele é o quê? Duplamente miserável. É miserável. Por quê? Porque ele não ama amor. Quem é rico? Quem ama o amor. Quem é uma expressão do próprio amor. Nós que somos cristãos, que somos espíritos, portanto cristãos redividos, estamos buscando o quê? Um contato profundo com o amor. Porque não há nenhuma solução para o nosso mundo a não ser o amor. Não acredito em nenhuma outra solução. Todas são falaciosas se elas não forem erigidas em cima do amor. Então, quando vocês pensarem, pensem com amor. Quando vocês escutarem, escutem com amor. Quando vocês falarem, falem com amor. Não importa o preço que vocês venham a pagar por isso, porque não há nenhuma outra alternativa a isso se vocês quiserem conhecer a felicidade, a verdadeira felicidade. Não essa paz que o mundo dá. Eu vos dou a minha paz, vos deixo a minha paz. Não a paz que o mundo vou dar. Não é a paz do mundo. A paz do mundo é um momento de silêncio entre dois conflitos. E eles não resolvem seus problemas. Você agora está quieto porque as coisas estão favoráveis. E daqui a pouco as coisas mudam e estão desfavoráveis. Aí a sua fé, o seu amor, a sua crença na humanidade foi tudo pro lixo. É assim que funciona? Não. Então a única maneira de nós nos mantermos fixos, lúcidos, conscientes naquilo que nós realmente somos é trilharmos um caminho onde nós descobrimos sobre a nossa realidade mais profunda. Nós somos isso. Nós não precisamos nos tornar seres que amam. Nós já somos o amor. Nós só temos que remover o nosso egoísmo. Remover da nossa mente a ideia de que nós somos seres separados, diferentes e distintos. Porque é daí que nasce todo o ódio. Daí que nasce toda a minha aversão às situações.
Se me ensinarem a aceitar as coisas como são, então eu vou aprender. Eu assisti um filme muito legal, Primavera, Verão, Outono, Inverno, tem mais tempo? Eu não sei quanto é. É um garotinho que está sendo treinado por um monge, e o monge é budista. E o garotinho, na sua insensatez, ele amarra linhas com pedras num peixinho, numa cobra e num outro, eu acho que num sapo. E o mestre vai acompanhando o garoto na floresta, escondido, e vendo. Ele não repreende o garoto, ele não fala, o garoto só fazendo maldade, mas ele não repreende o menino, ele deixa. Aí o garoto volta para casa do mestre, que fica no meio de um lago solto. Tudo tem um sentido aí. E quando o garoto acorda de manhã, adivinha o que o mestre fez com ele? Amarrou uma corda nele com umas pedras, assim, que seria equivalente ao peso que os animais estavam suportando. Aí ele falou assim para ele: eu vi o que você fez ontem, agora você tem que experimentar em você o que você fez aquelas entidades vivas. Você vai pegar, você vai andar com essas pedras, porque eles estão andando aí há muito tempo com as pedras, a noite inteira e toda essa manhã. Você vai localizá-los e libertá-los. Quando você libertar os três, então eu vou libertar você desse fardo que você colocou sobre você mesmo. Aí o garoto sai, aí ele descobre que o peixinho morreu. A cobra estava toda machucada e também perdeu a vida. Ele só consegue salvar o sapo, ou o peixe ou o sapo. Mas o importante é que ele tem um sentimento, porque ele vai carregando aquela pedra, ele vai arrastando com a corda, ele percebe claramente o sofrimento e a dor que ele causou ao outro. Então, é um aprendizado cognitivo. Nós só agimos porque ele fez aquilo com os animais. Porque para ele, os animais eram o quê? Objetos, coisas. Ele não amava Deus sobre todas as coisas. Ele amava a sua própria alegria. Então ele dispôs dos animais como objetos que deviam contentá-lo. Qual era a alegria dele? Ver a dificuldade dos animais se locomoverem. E ele não se deu conta de que aquilo constituía sofrimento e dor para aqueles seres. Quando ele não percebe isso, ele aumenta nele o egoísmo dele e a incapacidade dele perceber quem ele é. Então o mestre fez aquilo que a vida e Deus fazem. Nós nos equivocamos com as pessoas. O que acontece conosco? A vida nos devolve a mesma situação que nós oferecemos, as sementes, porque as sementes são nós. Então nós aprendemos com aquilo que nós fazemos aos outros, porque aí eu posso perceber como isso foi pesado para o outro, como o outro viveu com isso. O objetivo não é punir, o objetivo é simplesmente educar, ajudar aquela mente a compreender. Depois que ela compreende, o que acontece? Ela se liberta. Então, quando o menino percebe o mal que ele fez, aquelas entidades, ele, em sofreguidão, ele chora, o mestre o conforta e o liberta. Porque o que ele tinha que aprender foi aprendido. Ele aprendeu a ter respeito ao outro. Vocês têm que assistir esse filme, depois vai acontecer uma outra coisa muito interessante no filme, que vai fazer o garoto verdadeiramente se tornar um mestre. Tudo bem? Primavera, verão, outono, inverno? Primavera. O filme é belíssimo. Ninguém pode desencarnar sem assistir esse filme. Se vocês não entenderem, não tem problema. Depois a gente bate um papo, está com um dia inteiro aqui, uma noite, para conversar sobre o filme. Tá? Mas qual é a mensagem de hoje? Jesus utiliza a parábola do servo infiel. É um homem que deve 10.000 talentos a um senhor. Aí o senhor faz o quê? Ele chama esse indivíduo e cobra a dívida do cara. Vocês sabem que são 10.000 talentos? Vocês têm ideia disso? Vamos fazer as contas juntos. 10.000 talentos. Quanto é um talento? Sabe? Um talento é igual a 6.000 dracmas. Ah, agora ficou bem claro. Vocês vão entender.
Pois é, um dracma, que é a moeda da Dina, é um gênero, você já viu? Um dracma, para vocês entenderem do que Jesus está falando, um dracma vale quanto? O que hoje seria mais ou menos uns $50, né? Uns R$100. Um dracma é a jornada diária de trabalho de um tecto, de um trabalhador jornaleiro daquela época. Então, aqueles homens que estavam na praça, Jesus não tem a parábola dos trabalhadores da última hora? Ele vai... Então, eles se reuniam na água, na praça, e eles iam sendo contratados. A jornada de trabalho valia quanto? Você vê que é um dracma. Né? Um dracma, R$100. Vamos lá. Se o sujeito deve 10.000 talentos, 6.000 dracmas. Multiplica. Certo? Ele deve quanto? 600.000 talentos. 60.000 dracmas. 60 milhões de dracmas. São 60 milhões de dias de trabalho. Vezes 100. Vezes 100. Vamos transformar isso na nossa moeda, para a gente entender do que Jesus está falando. Põe 100 conta aqui. 600 milhões e 6 bilhões. 6 bilhões de reais. É essa pequena dívida que esse infeliz deve ao seu senhor. Sabe quem pode pagar essa dívida? Ninguém. O Carlos Slim, aquele mexicano que é dono da Inglaterra, acho que é Inglaterra, né? E o Bill Gates. São as duas únicas pessoas vivas no mundo que eu acho que podem pagar, essas pessoas físicas, que tem países que têm essa dívida. A meia dúzia de senador faz uma vaquinha para ganhar. Nem assim. 6 bilhões é muito bilhão. Aquele dia lá nas Caimãs e tal. Por que Jesus coloca isso? Porque a dívida é pagável ou é impagável? Impagável. Então por que o Senhor cobrou? Porque ele prestou. Não. O Senhor é multimilionário. Ele é rico. Ele não precisa. Por que ele não é o dono de tudo? Vem cá. O Gilson é o dono de tudo. Tá certo? Eu estou devendo 6 mil reais para ele. Tudo bem? Mas esse dinheiro está onde? Está com o Gilberto, que é dono do banco. Mas quem é dono do banco, verdadeiramente? Sou eu. Eu sou dono do banco, sou dono da mercearia. Então o dinheiro todo que circula de quem é? É meu. Os valores todos são de quem? Porque ele é o criador de todas as coisas. Então a dívida que esse homem tem com Deus é a dívida de seus pensamentos, seus desejos. Por isso que é tão grande. É impagável. Se vocês acham que, 1 milhão de encarnações vocês vão pagar, esqueçam, não vão. Por isso que você não precisa de 1 milhão de encarnações para se libertar. Você precisa de uma em que você compreenda. Por quê? Porque quando o Senhor o chama e cobra a dívida, ele sabe que o homem não pode pagar. Ele é cruel? Não, ele quer estabelecer o quê? Uma relação. Porque se eu devo ali para o Edmundo, o que eu faço? Negocia. Eu negocio nada. Eu vejo o Edmundo lá na Avenida das Américas, eu vou pelo outro lado. A gente não pode do nosso devedor. Você empresta o livro. Eu não empresto o livro, eu dou o livro. Por quê? Porque quando eu empresto o livro, eu perco um amigo. Porque o sujeito não devolve o livro. Toda vez que ele me vê, o que ele lembra? Ele lembra da porcaria do livro e não fala comigo. Não é assim? Então, quando o Senhor chama o servo fiel, o devedor, ele está fazendo o quê? Ele está restabelecendo um contato, uma relação. Aí ele diz assim: olha, você está devendo, cara, 6 bilhões de reais, 3 bilhões de dólares. Quando é que você vai pagar isso? Eu não tenho dinheiro para te pagar. Então eu vou vender sua mulher, vou vender seus filhos. Porque existe no Levítico, no Deuteronômio, se vocês derem trabalho de ler, vocês vão ver que existe, assim, existem punições, penalidades para quem deve ao outro. Quando a dívida é insolúvel, você é vendido como escravo, a família e tal.
Às vezes você serve como escravo durante 5 anos, né? Tem uma série de gradações. Mas essa dívida é tipo escravidão mesmo pro resto da vida. Então o sujeito se prostra diante do seu Senhor e pede o que a Ele? Clemência. Misericórdia. Tenha compaixão, Senhor. Deixa-me seguir, que perdoa minha dívida. O que o Senhor faz? Perdoa. O que o Senhor faz? Perdoa. Ele está dizendo para pagar 10%. 10% de 6 bilhões dá quanto? É muito, não dá. 6 bilhões. Continua sendo muita grana. 10%. Deus. Dízimo. Também é 10%. 6 milhões. Tem uma piada muito boa sobre isso. Veja só. Então são 6 bilhões. O que o Senhor faz? Ele pede algum juro para ele? Não. Ele perdoa parcialmente a dívida? Não. Ele perdoa o quê? Tudo. Totalmente. Por quê? Porque ele pediu. Porque ele se rendeu ao Senhor. Ele se prostrou. A única coisa, aí que a gente descobre o sentido da parábola que Jesus construiu. A única coisa que Deus quer de todos nós é quê? Uma rendição incondicional a Ele. Se você abrir mão de tudo que você tem, até da sua dívida com Ele, Ele pega você. Então o Senhor, não, Ele fica satisfeito. É isso que eu quero. Eu quero que você me ame. Eu quero que você me respeite. Eu quero que você saiba que eu sou amoroso e generoso. Eu não quero essa grana. Eu não quero a sua dívida. Eu não quero que você pague nada. Eu não quero que você pague nenhum karma. O que eu quero é que você me ame. Eu quero que você se relacione comigo. Isso é a boa nova. Isso é evangelho grego. A boa nova. Essa é uma boa notícia. Que Ele é um Deus de amor. E o amor cobre 6 bilhões de pecados. Então o sujeito sai dali. Essa parábola que Jesus constrói, Kardec seleciona para mostrar o que é o amor ao próximo. Porque esse sujeito sai dali, ele vai para o mundo, ele vai para o exterior. Quando ele vai para o exterior, a consciência dele o quê? Declina. E quando ele declina, ele entra na dualidade ele encontra quem? Um devedor. Que devia para ele 100 talentos, uma porcaria diante daquilo que ele devia. E o que ele faz? Ele agarra o cara, cobra o cara, mete o cara em cana e aí os servos do Senhor vão e avisam. Ele vai lá e manda o cara para os experimentadores. Em grego está assim. Que são os caras que nos experimentam. Ou seja, esse indivíduo é lançado no cárcere, na prisão do mundo de trevas, do mundo exterior, onde há pranto e ranger de dentes, onde nós somos experimentados para saber sobre nós mesmos. Então, veja só, Deus nos ama, e dessa relação com a divindade, onde Ele autenticamente não se importa com as coisas, mas conosco, porque a relação com Deus é uma relação de sujeito para sujeito e não de coisas para o sujeito. Deus não quer nos dar coisas, Ele quer se dar a nós. E Ele quer de nós o quê? Coisas. Não. Sacrifícios eu não quero. O que eu quero é amor, misericórdia, um coração cheio de amor. Mas a gente não compreende isso. E quando a gente não compreende a nossa relação com o sagrado, como nós nos relacionamos com o mundo? Mal, egoisticamente. Aí nós temos que ser experimentados. Então nós vamos ser despidos, né? Perdemos a nossa liberdade, nós nos damos conta de que nós não estamos satisfeitos, que nós estamos incompletos, que falta alguma coisa, só que eu não tenho mais coisas para me satisfazerem. É por isso que as pessoas reencarnam empobrecidas, doentes, limitadas, para elas se darem conta das suas limitações, que elas buscaram coisas limitadas. Deus é muito generoso. Ele quer que a sua alegria seja uma alegria perfeita e que ela não seja de forma nenhuma roubada, eliminada. Portanto, esse é o tesouro no reino dos céus, que a ferrugem não come, que a traça não rói, que os ladrões não roubam. Amar ao próximo como a si mesmo tem tudo a ver com amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se nós não amarmos a Deus sobre todas as coisas, nós podemos eleger
algum objeto no mundo acima da divindade e dessa relação com o objeto acima de Deus, isso é o testemunho da nossa ignorância, portanto, do nosso desamor, do nosso desapreço pela própria fonte e origem de todo amor. Logo, nós caímos em desgraça, na ilusão e na dor. Então, amar o próximo como a si mesmo, nós treinamos isso. Como? Gilberto, Gilson, convidam vocês, em nome de Eurípides, aqui presente, de outras entidades luminosas, a serviço do Cristo, para lembrar as palavras dele. Sair desse estado de miséria, infelicidade e dor, você aprende como? Servindo ao próximo. Então, mesmo que você não saiba ainda sobre o amor, vem aqui, abra mão do seu tempo, abra mão um pouco do seu dinheiro, sabe, das coisas que lhe agradariam fazer por um tempo, mas que você abre mão. E abrindo mão, você está abrindo mão de quem? Da sua satisfação pessoal. Em favor de quem? Do outro. Isso qualifica a sua mente para compreender o amor que você é. Sempre foi e sempre será. Aí você toma gosto pela coisa. Aí você tem cada vez maior alegria em estar a serviço do outro. Porque você está se esquecendo de quem? De qual si mesmo que você está se esquecendo? Do falso. Do seu corpo, da sua necessidade, dos seus desejos, das suas expectativas pessoais. Egoísmo. Do seu egoísmo. O seu ego está sendo reduzido. Quando ele se reduz, porque você está se interessando pelos outros, você descobre sobre quem? Sobre si mesmo. Porque ele vai embora e fica alguém lá. Quem? Você verdadeiramente. E quem é você verdadeiramente? Esse amor, essa felicidade. Aí se torna uma alegria. Aí você sai de uma ação compulsiva, obrigado, uma ética, né, horizontal, por uma ação transcendental, onde você age movido exclusivamente pelo amor. Tudo bem? Tudo bem. Bom, muita paz para vocês. Você também.